Eu sei que você já notou que alguns pregadores parecem coachings espirituais, utilizando frases de efeito para provocar emoção nas pessoas. Mas será que isso é certo? De onde que vem isso? Será que você está fazendo isso? Eu acho que esse vídeo é necessário e nós precisamos bater esse papo. Essa ideia de declare, tome posse, isso é PNL. Mas o que viria a ser PNL? PNL é uma programação neurolinguística, que nasceu nos anos 70 como um conjunto de técnicas para persuasão, para convencimento de outra pessoa ou de si próprio. As técnicas de PNL são muito utilizadas dentro do marketing, dentro das vendas, para persuasão e principalmente para palestras motivacionais. E aqui no Brasil nós temos alguns nomes que fazem isso muito bem feito. Na pregação, uma PNL, repetindo, programação neurolinguística, aparece com frases geralmente atribuindo autoridade, geralmente falando que eu te dou permissão, você vai crescer, você vai se desenvolver, todos os seus sonhos serão realizados. A sua palavra constrói a realidade, então repita comigo. Se você acredita, Deus quer acreditar junto com você. O PNL em si não é pecado, porém, quando ele é aplicado à Bíblia, ele pode provocar uma distorção muito grande da verdade. E por que o PNL está entrando dentro das igrejas? Porque alguns pastores perceberam que esses gatilhos emocionais lotam templos, despertam atitude nas pessoas. Muitas vezes está atrelado com a oferta. Se você ofertar, Deus vai te retribuir. Deus não é obrigado a fazer nada com você, nós não estamos comprando Deus. E ali começa aquela enxurrada de declaração financeira, declaração de prosperidade, declaração que nós alcançaremos os nossos sonhos porque Deus será propício a nós. Isso acaba entregando uma certa sensação de autoridade para quem está ouvindo. Se eu fizer isso, isso aqui vai acontecer. Se eu ofertar X valor que o pastor está pedindo, eu vou ter Y bênção. E por que isso funciona? Funciona porque nós temos nossas ansiedades, nós estamos ansiosos, especialmente essa geração na internet. Nós queremos ter uma casa muito bela, nós queremos ter um carro espetacular, queremos ter sucesso financeiro, sucesso profissional, nós queremos ter tudo e o nosso coração está cheio dessas ansiedades, fazendo planos, projetando. Inclusive agora, nessa época do ano, muitas igrejas fazem projetando 2026. Mas será que é isso mesmo? Será que a realidade na qual nós estamos inseridos ela é tão terrível que a gente precisa de PNL, de programação neurolinguística? Será que a gente não pode sofrer nem um pouquinho de injustiça? Será que o dia mau não vai bater na nossa porta? Será que nós precisamos conquistar o mundo para, enfim, sermos abençoados por Deus, conhecidos como alguém que é abençoado por Deus? Ou isso é uma carência emocional e um desejo de ter controle? Será que o mundo não colocou a gente dentro de uma prisão e nós queremos a todo custo ter a chave dessa prisão e não uma mudança, sair de onde nós estamos e ir para um novo lugar, sermos realmente libertos, conhecer a verdade nos libertar? Porque o que a Bíblia diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitas vezes nessas programações neurolinguísticas, o dinheiro está atrelado. Essa ansiedade emocional pelo dinheiro, pelo ter, pelo acumular. Se não é o dinheiro, às vezes é uma posição profissional, às vezes é um sonho de uma casa, de um carro, mas geralmente está atrelado a essa questão da acumulação, do patrimônio. E o grande problema do PNL não é a declaração, eu vou prosperar, eu vou ter. Não é isso, você pode declarar isso o tanto que você quiser, mas na Bíblia não é esse o paradigma. Na Bíblia não sou eu que declaro, é Deus quem declara. Na Bíblia não sou eu que sonho, é Deus que tem sonhos para mim. Se a programação neurolinguística diz que a mente cria uma realidade e as palavras declaram essa realidade, para quem é cristão, crê que Deus cria a realidade, Deus pensa a realidade, e eu, através de uma resignação, isto é, uma subordinação à vontade de Deus, eu me adequo a essa realidade que Deus quer para mim. O PNL vai dizer, se você declarar, vai acontecer. A Bíblia vai dizer, se for da vontade de Deus, vai acontecer. O PNL diz, o seu futuro é construído pelas palavras que você emite. A Bíblia vai dizer, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. E o resultado dessa pregação PNL, pregação coaching, é que nós estamos criando uma igreja doente,
uma igreja que é incapaz de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele já tem trazido, uma igreja incapaz de entender que o melhor de Deus ainda está por vir, mas eu já estou vivendo nas melhores condições possíveis, porque Deus, sendo um bom pai, sabe dar coisas boas a seus filhos. Essas pregações parecem que nos colocam dentro de uma prisão, onde nós estamos bloqueados, travados, para não sermos abençoados por Deus, quando na verdade nós já fomos abençoados por Deus. Na verdade, Deus quer que nós distribuamos os nossos bens com aqueles que mais necessitam. A Bíblia quer que a gente não ajunte tesouro na terra, mas sim no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. A Bíblia quer que a gente lance sobre Deus as nossas ansiedades, que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Embora o PNL tenha surgido nos anos 70, ele não é só um movimento de técnicas, ele é um movimento também filosófico. Quando a filosofia começou, os primeiros filósofos realistas, materialistas, eles tentavam entender a realidade a partir da natureza, a partir da razão, a partir da lógica, de coisas concretas. Porém, com o passar do tempo, alguns filósofos entenderam que a realidade ela é muito grande, muito complicada para se entender. Então, a única coisa que nós temos são os nossos pensamentos. E é o nosso pensamento que define o que é a realidade para nós. A realidade para mim é a realidade diferente para você, porque nós temos pensamentos diferentes. Então, quando eu mudo o meu pensamento, eu mudo a minha realidade. Portanto, a ideia molda a realidade. E o PNL deriva exatamente disso. Se eu ajustar as minhas crenças, as coisas que saem da minha boca, eu mudo a minha realidade. Mas o Evangelho não é idealista. O Evangelho é realista, porque ele reconhece o pecado, ele reconhece o sofrimento, ele reconhece a cruz, ele reconhece como essa pressão externa ela é capaz de nos moldar. E isso é coisa boa, não é só uma coisa ruim. Se nós nos entregarmos para uma realidade perfeita, provavelmente você vai se ver com muito dinheiro, com tempo para viajar, com muitas pessoas à sua volta. Talvez esse seja seu ideal, mas esse ideal é vazio, porque ele fica carente de propósito. Qual que é o propósito desse ideal? É só desfrutar, desfrutar, desfrutar? Aonde que fica Deus nessa equação do desfrutar? Então, a religião, o cristianismo, a Bíblia, é um lugar que tira o ideal humano, os pensamentos humanos, os sonhos humanos, daqui da nossa cabeça, pega ele e não coloca ele em uma posição elevada. Pelo contrário, mata ele, crucifica ele. E no lugar desses pensamentos, desse coração humano, nasce um novo coração, um coração segundo o coração de Cristo. E o que o PNL está fazendo é criar um Cristo idealizado, um evangelho idealizado, e não o evangelho real como ele é. O evangelho que nós temos como, por exemplo, a vida de Jó, a vida de Jesus, a vida de Paulo, homens que viveram vidas extraordinárias, mas as declarações sobre a vida deles próprias nunca foi sobre conquistar, desfrutar, alcançar, vencer, viver sonhos. Pelo contrário, o que eles tiveram foi um encontro marcante com Deus e esse encontro custou a vida deles. Eles não ganharam nada encontrando a Deus. Pelo contrário, eles perderam muita coisa. Então, para de carregar essa culpa espiritual. Ah, eu não sou abençoado, eu não sou próspero. Meu amigo, você é abençoado sim. Você tem recebido a provisão de Deus, a prosperidade de Deus. Isso nada tem a ver com questão financeira. Não fique nessa posição de culpa. Não fica se achando que Deus esqueceu de você, que Deus não está trabalhando em seu favor. Olha que dia maravilhoso. Olha a sua saúde, olha a sua família, olha a tranquilidade, a paz que você tem de deitar na sua cama e conseguir dormir sabendo que Deus cuidou de você, que não tem ninguém querendo te matar. Muitas vezes talvez você está conseguindo superar e vencer os problemas que às vezes te atingem, às vezes a doença, às vezes uma deficiência, às vezes um problema que é imenso, mas você tem conseguido lidar com isso. Não fica com dependência emocional acreditando que se você não for para o culto no domingo, receber aquela palavra, aquela profecia, aquele ato profético, a sua vida não vai mudar. Pelo contrário, nós já recebemos a única profecia que nos interessa. É essa aqui, ó. Profecia da boca do homem não supera a profecia que está aqui nesse livro. Não supera. Você quer ouvir Deus falar com você? Abra sua Bíblia e crê naquilo que ela está te dizendo. É muito mais forte, muito mais impactante, muito mais poderoso do que você declarar: eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou prosperar.
A sua declaração não é nada. Não é nada. Não perca a centralidade do culto, que é Deus, não é você. Você não é o centro do culto. O centro do culto é aquilo que ele declarou, quem ele é, como ele age, o que ele faz e como eu posso me submeter à sua vontade, como eu posso conhecê-lo, como ele pode me transformar, como ele pode mudar quem eu sou, como Jesus Cristo pode nascer dentro de mim. Você não precisa de um estímulo espiritual, você precisa de uma transformação da sua mente, das suas crenças, uma transformação que faça você ver Deus em todas as coisas, em todos os momentos, a todo momento, que te traga uma satisfação tal que se você deitar a sua cabeça em uma pedra porque você não tem lugar de dormir, você vai sonhar com anjos subindo e descendo. Você está precisando viver uma emoção legítima, não uma emoção falsificada, de alguém que sabe que você quer crescer, que você quer se realizar profissionalmente, de que você tem ambições financeiras. Isso é ir atrás de pão, ir atrás de peixe, sendo que Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. O que Deus tem para você é uma convicção. A convicção sem margens para dúvida, sem margens para erro. Então, não é que você vai declarar com convicção, você vai reconhecer com convicção. Eu não consigo declarar o futuro com certeza. Quem é que é capaz de fazer isso? Quem de nós, seres humanos, é capaz de declarar alguma coisa para o futuro com certeza? Ninguém é capaz. Mas eu sou capaz de declarar com certeza que eu sou pecador. Isso é uma convicção. Uma convicção é uma declaração daquilo que Deus está fazendo na minha vida, daquilo que eu sou. Eu consigo declarar com certeza que Deus é santo e que Ele quer que eu seja santo também. Então, se você congrega uma igreja que tem muitas frases repetitivas, frases querendo levar você a desejar e a comer os manjares da mesa da Babilônia, que é aqui na terra, tome cuidado. Se na igreja que você está, na hora dessas declarações, desses atos proféticos, os instrumentos, entra ali, um pad, uma bateria, uma guitarra, tentando criar uma atmosfera superficial, tome cuidado. Se o seu pastor tem utilizado técnicas para poder despertar a sua emoção a partir das suas dores, sejam dores emocionais, dores psicológicas, dores financeiras, dores da vida humana aqui, das coisas humanas, tome cuidado. Se tudo aquilo que a tua igreja faz, pratica, profetiza, cria campanha, é para satisfazer desejos pessoais humanos, tome cuidado. O problema não é a emoção, o problema é a emoção. O problema não é a emoção, é a emoção sem estar pautada na verdade. Deus quer que você prospere? Às vezes sim, às vezes não. O meu papel é conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Deus quer que você seja curado da sua doença? Talvez sim, talvez não. Será que Deus quer que você tenha uma família grande e feliz? Talvez sim, talvez não. A vontade de Deus é que a gente o conheça e prossigamos em conhecê-lo. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E qual que é o caminho bíblico para poder conhecer a Deus e poder viver os sonhos de Deus na minha vida? O primeiro caminho é simples, a obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Então não adianta você ir no culto, dar uma oferta de 200, 300, 500 reais, acreditando que aquilo ali vai mudar o seu futuro. Para com isso. Obedeça a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. O segundo caminho é negar a si mesmo. Para de sonhar, para de ter planos, para de fazer projeto. Tenta entender o que Deus tem para a sua vida. Isso é mais importante do que qualquer plano que você faça. Quem trabalha com empresa sabe que nenhum plano de empresa, nenhum projeto, prospecção de empresa aguenta o primeiro dia de negócios. Da mesma forma é a nossa vida. Você pode ter uma idealização de futuro para você, mas na hora que a gente começa a colocar isso na prática, tudo isso vira poeira, porque as coisas precisam serem modificadas. Depois de obedecer e renunciar, você precisa perceber na sua vida a transformação que Jesus Cristo está fazendo. E não é uma transformação da sua casa, não é uma transformação do seu carro, não é uma transformação da sua profissão. Isso são coisas exteriores, é uma transformação de quem você é, de como você se identifica, de quais são as crenças que você tem sobre si mesmo, como que Deus tem mudado a sua mente e feito nascer do lugar da sua mente velha, do homem caído, a mente de Cristo. E saia desse idealismo e venha para o realismo. No realismo,
A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Então, se a pregação da sua igreja, ou mesmo a pregação que você prega, não está revelando Cristo, mas intensificando desejos carnais humanos, tome muito cuidado. Dá um passo atrás, vamos recuar, vamos prestar atenção. PNL não é transformação espiritual. PNL é uma técnica neurolinguística que vai modificar a sua cabeça, vai fazer você crer em novas coisas, e essa crença em novas coisas pode ser contrária àquilo que você deveria de fato estar acreditando. O evangelho não precisa de truques linguísticos. Ele precisa ser pregado com verdade e convicção. Se a mensagem que você tem ouvido ou pregado exige mais declarações do que arrependimento, mais frases de poder do que submissão, talvez você esteja diante de uma mensagem, ou seja, o pregador de uma mensagem que promete o ideal, mas o ideal é uma mentira e está longe do real. E no real nós temos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.